Hola a todos, muchísimas gracias por sumarse a este nuevo webinar de M3. Hoy vamos a hablar de Future Headless, ¿sí? Vamos a hablar exclusivamente de todo lo que es el mundo de e-commerce headless. Sí, bueno, me presento o le doy espacio para presentarse a Pablo. Vale, buenísimo. Muchas gracias por la participación de todos. Yo soy Pablo, soy socio fundador acá de Agencia M3. Estoy junto con Javi. Javi, ¿puede hacer su presentación? Bueno, a todos, un placer. Mi nombre es Javier Boxler, soy Country Manager Latam, sí, en todo lo que es la expansión de M3 en Latinoamérica. ¿Sí? Les comentamos, M3 tiene 9 años ya de trayectoria y hace 2 que nacimos en Brasil y hace 2 que nos estamos expandiendo a nivel Latam y a otros países. ¿Sí? Bueno, es un placer tenerlos aquí. Les comento que esta sesión está siendo grabada, ¿sí? Va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Y bueno, cualquier duda o consulta, los invitamos a realizarla a través de la funcionalidad de Q&A de Zoom, así que vamos a ir respondiendo en la medida que nos vayan preguntando o bien que surjan dudas. Si no es que vamos a tener un espacio para preguntas al final, sino que los invitamos a hacerlas en el momento que se presente. ¿Sí? Bueno, adentrándonos en lo que es la temática que nos trae el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es el headless? ¿Sí? O sea, muchas veces la traducción literal sí es un comercio sin cabezas, pero bueno, muchas veces lo que hacemos es hacemos un doble clic en lo que es la construcción, ¿sí? Entonces empezamos a ver y a dividir lo que es la estructura tradicional del e-commerce, ¿sí? En su back y en su front, o sea, lo que es la parte visual hacia el cliente, como la parte de administración y el detrás de escena, ¿sí? De ese sitio, lo empezamos a dividir, ¿sí? Como para hacerlo un poquito más visual, traemos todo lo que es el head, ¿sí? La cabeza, todo lo que es todos los múltiples touchpoints que podremos tener con el cliente, ¿sí? Nuestro sitio web, Internet de las cosas, mobile avanzado a nivel de una aplicación, por ejemplo, ¿sí? Podemos adentrarnos en lo que es la omnicanalidad con una tienda, ¿sí? Social media integrada directamente a nuestro front, ¿sí? Alguna interacción que podemos llegar a tener. Todo lo que son wearables, o sea, todo lo que es la parte de relojes inteligentes, smartwatches y demás. Y también cualquier punto de contacto, por ejemplo, en alguna pantalla que tengo publicidad en la calle, ¿sí? O en la vía pública. Entonces, podría ser justamente un punto de contacto, sí, con el cliente, un tótem también. Entonces, empiezo a tener cada vez más dispositivos en los cuales tengo que estar presente, ¿sí? Entonces, por el otro lado tenemos el body, todo lo que es la parte del backend, ¿sí? Y cómo le integro todo lo que es el backend, todo lo que es catálogo, inventario, todo lo que son el precio, o sea, toda la estrategia de precios, el checkout, descuentos, promociones. ¿Cómo lo integro? A través de una capa de APIs, ¿sí? O sea, la capa de APIs son las que me van a conectar el head, la cabeza con el body, con el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa conexión es totalmente necesaria. ¿Pero por qué? En este caso, le damos un poquito a Pablo para que nos cuente las diferencias entre lo que es el Headless Commerce versus lo que es el e-commerce tradicional. Exatamente. Como o Javi falou bastante bem, aquela grande vantagem de headless que temos a separação 100% de tudo que é back-end, sendo uma separação de seu front-end, que é onde temos toda a parte de design, toda a parte de experiência de compra também. A grande vantagem que temos, por exemplo, quando hacemos uma comparação por ele padrão tradicional de e-commerce, que acá com headers não necessitamos ser, por exemplo, uma tienda responsive, como Haverbo, podemos ter uma customização, então se eu puder ter uma customização para mi smartphone ou também fazer uma customização solo para Android ou solo para iOS também, é um caminho 100% possível. Temos também 100% a separação de los motores de sua tecnologia. Então, por exemplo, eu posso ter um motor de promoção em meu back-end, que não é de minha principal tecnologia, para fazer uma comparação, para fazer uma integração via API e ter também tudo listo para ser as melhores ferramentas em minha aplicação. Então, a grande vantagem acá, na verdade, a grande diferença acá, que temos uma separação. Então, não necessitamos trabalhar como responsible e também
tenemos la ventaja de hacer todas las customizaciones. Perfecto. En este caso, como para hacer una gran diferencia, por ejemplo, nosotros siempre venimos trabajando sobre tecnología Vitex, ¿sí? O sea, es como salirnos fuera de esta caja, ¿no? De decir, perfecto, Vitex nos da muchísimas soluciones, o como otras tecnologías, ¿sí? Y apuntamos exclusivamente a lo que es, exclusivamente a trabajar fuera de esa caja, ¿no? Entonces, no tener una limitación que nos viene propia de la tecnología muchas veces. O sea, la tecnología nos brinda, ¿sí? Nos brindan la posibilidad de tener un sitio web, pero bueno, ¿qué pasa cuando necesitamos tener una tienda, un sitio web con una escala mucho mayor, ¿sí? Acá contanos un poco, Pablo, a nivel de arquitecturas, ¿no? Del detrás de escena. Exatamente. Quando miramos a arquitetura tradicional, quando miramos algumas tecnologias, por exemplo, open source, WordPress, Magento, Drupal, PrestaShop, acá quando hacemos desenvolvimento com algumas tecnologias, como hablé agora, temos toda a estrutura 100% cerrada. Então, por exemplo, se eu tenho blog em WordPress, eu necessito fazer a utilização do CMS de WordPress, eu necessito fazer também seguir as regras de desenvolvimento de WordPress, por exemplo, e eu necessito também fazer a utilização 100% de los plugins WordPress, por exemplo, para as pessoas que trabalham com WordPress, conhecem muito o ecossistema de plugins de WordPress. Quando eu hago uma arquitetura headless, acá, por exemplo, eu poderia ter o melhor de WordPress, por exemplo, o melhor de gestão de conteúdo de WordPress, pero em meu front-end, eu posso, como uma equipe de desenvolvimento, eu posso eleger qual tecnologia eu vou trabalhar. Então, por exemplo, vou trabalhar com Next.js em meu front-end. Então, tenho a separação, pero me gusta muito toda a gestão de conteúdo de WordPress. Então, eu posso fazer a integração, trabalhar via API, pero ter 100% a separação, para que para a equipe que está acostumada a trabalhar com WordPress, está muito bueno, pero para a equipe de desenvolvedor que está enfocado em melhorar a performance dela tienda, melhorar tudo que é SEO dela tienda, de blog, por exemplo, está trabalhando com as tecnologias que mais lhe gustam ou também que a equipe tenha mais conhecimento. Porque acá, o grande problema hoje de rubro de tecnologia é que, por exemplo, se tenho que fazer blog WordPress, sim ou sim, minha equipe necessita conhecer toda a estrutura de WordPress para ter blog. E acá não. Se eu tenho uma separação via headless, tenho muito mais liberdade. E fazendo uma visualização, por exemplo, com as tiendas, por exemplo, como Magento, como Drupal, passa o mesmo. Então, por exemplo, me gusta, por exemplo, todo a ferramenta de gestão de conteúdo, de catálogo de produto, por exemplo, de Magento, pero me gusta muito mais ter a liberdade de meu front-end e assim 100% as consultas via API. Então, acá temos os melhores dos dois entornos. O melhor da tecnologia back-end, que seja, por exemplo, uma tecnologia open source, SaaS, o que seja, e temos a melhor experiência também em meu front-end, que, querendo ou não, é ponto bastante clave para ter êxito no projeto. Tienes muitas tecnologias que, algunos cenários são muito buenas para, por exemplo, em seu back-end, mas não são muito buenas em front-end, ou tienes problemas de SEO, ou tienes outros problemas também. Então, acá podemos trabalhar 100% com os dois melhores mundos. Perfecto. Acá Nathaniel nos hace una pregunta, sí que está muy apuntada a lo que es el ecosistema de Vitex, que dice, ¿cuál es la diferencia entre Composable Commerce y Headless Commerce? Creo que vamos un poquito a través de lo que es la tecnología y plataformas, ¿sí? Creo que es una evolución misma de lo que es el Headless, porque justamente es lo mejor de, ¿no? Entonces, en ese caso, hoy podés utilizar parte de una arquitectura, ¿no? Lo mejor de un Vitex como core, cambiar el CMS, pero en lo que es escala, ¿sí? Es justamente toda una arquitectura más moderna o que se apunta. O sea, Composable incluye lo que es headless, pero bueno, lo hace aprovechando lo mejor de cada una de las necesidades que tiene el cliente, ¿sí? Y bueno, justamente el hecho de que sean plataformas
apuntadas a lo que es nube, a lo que es API First, bueno, es que la posibilidad de poder no tener límites. Entonces, con lo que es Composable apunta justamente a un armado que sea escalable según la necesidad y el momento que tenga el cliente. ¿Sí? Bueno, esperemos haberte respondido, Daniel. Y bueno, Pablo, piñamos algunas de las ventajas del mundo headless, ¿no? Bueno, primero creo que hago un doble clic. Muchas veces somos embajadores de M3 del mundo headless y me preguntan, ¿headless es para todo el mundo? No, no es para todo el mundo. Muchas veces la cajita tradicional del commerce tradicional nos alcanza, ¿sí? Para una fase, una etapa de nuestro trabajo, ¿sí? O sea, de nuestro crecimiento digital. Pero bueno, cuando tengo necesidades que son específicas de mi marca, necesito innovar, bueno, ahí sí es donde el headless y de hecho la libertad que nos brinda el headless, que ahora lo vamos a ver como ventajas, ¿sí? Se hace más importante. De vuelta, headless no es para todo el mundo, pero bueno, ojalá que todo el mundo se pueda convertir en headless al mismo momento. Pablo, comentanos las ventajas, por favor. Exatamente, Ravi. Ponto bastante bueno de quando trabalhamos com headless. Lá, quizás uma das principais vantagens é o tempo de carga de la tienda. Querendo ou não, acá estamos falando muito do entorno do ecossistema de e-commerce, de tiendas online, e o tempo de carga impacta na taxa de conversão. Então, quanto mais rápido temos a tienda, mais rápido, melhor temos a taxa de conversão. Então, acá eu vejo que uma das principais vantagens é o tempo de carga de la tienda, porque querendo ou não, se é uma tienda com bastante visitas, temos uma melhor taxa de conversão. E como o Javi falou, não é para todos, pero se necessita customizar muito o projeto, é caminho bastante bueno. O segundo ponto acá, a melhoria em experiência de compra. Querendo ou não, quando necessitamos fazer projetos em multipantagens, múltiplos dispositivos móveis também, se temos uma tecnologia headless, eu posso, por exemplo, em cenário de Bitex, eu posso ter Bitex como back-end, mas eu posso, por exemplo, fazer projeto para meu telefone, como a Play, para minha pantalla. Se eu tenho uma sucursal e tenho, por exemplo, espaço também, pode ser algo. Então, tienes muito mais liberdade para fazer a construção de aplicações, que é ponto bastante clave em cenário de omnichannel. Tenho melhor o controle de SEO também, porque querendo ou não, ele front-end tienes uma separação. Então, por exemplo, eu posso fazer a implementação de Google Results Speedness, que querendo ou não é algo que não é toda a tecnologia que é possível ser. Em alguns cenários não temos 100% ele controle, então acá eu tenho 100% ele controle, então pode ter meu front-end muito bueno para SEO, que querendo ou não é ponto muito clave para ele projeto. Uma maior customização também, querendo ou não, quando miramos o ecossistema de e-commerce, em alguns cenários necessitamos de ferramentas distintas. Então, por exemplo, acá em Brasil temos uma tienda que tem mais de 18 milhões de produtos e trabalha com uma tecnologia que necessita, por exemplo, de uma ferramenta mais avançada de búsqueda, por exemplo. Então, em meu projeto Headless, eu posso trabalhar com minha tecnologia e posso eleger uma ferramenta solo para a búsqueda e não passa nada, tenho minha tecnologia, não há nenhum inconveniente. Ou também, por exemplo, uma ferramenta de personalização de navegação. Então, acá eu posso eleger o melhor de cada ferramenta que eu tenho em minha tienda e ter uma melhor experiência de compra. Ponto clave também, querendo ou não, é pouquinho mais enfocado para a equipe que haga a manutenção, pero querendo ou não, em la pandemia, tivemos muitos desarrochadores com saldo bastante alto. Então, por exemplo, em nossos cenários, né, fazendo uma comparação com nossos competidores, todo mundo tinha projetos e todo mundo estava fazendo a busca de desarrochadores Bitex, o que é bueno por um lado, pero malo por outro, porque querendo ou não,
as pessoas cambiavam muito de trabalho. E quando eu tenho uma tecnologia headless, eu posso trabalhar com tecnologias bastante conhecidas no mercado. Então, como eu falei, eu posso trabalhar com Next.js, que tem muito mais desarrolladores. Então, acá eu não quedo cerrado a uma agência ou eu não quedo cerrado a uma solução, porque, querendo ou não, trabalhamos com uma solução do mercado. Então, eu necessito, por exemplo, ter um desarrollador que trabalha com Next.js, e não necessito, por exemplo, de um desarrollador que trabalha com mi tecnologia, seja Vitex, seja outra tecnologia. Então, tenho muito mais liberdade para eleger as tecnologias, mas também tenho muito mais a liberdade para ter mais gente trabalhando conosco, que é um ponto bastante clave. E, por último, pero no, bastante importante também, a flexibilidade em desenvolvimento. Querendo ou não, a customização, hacemos via API, então não temos uma limitação de construção. É lógico, se é uma tarefa bastante larga, com muitas horas, tem o esforço para hacer a implementação, mas eu não tenho uma limitação de minha tecnologia. Então, eu não posso falar, minha tecnologia não tem a possibilidade. Na verdade, é possível ser, pero tienes um tempo para hacer el desarrollo, que é um ponto bastante clave. Perfecto. Bueno, creo que es un buen resumen de las de todo lo que son las ventajas, ¿sí? Y adentrándonos en el mundo de Vitex, ¿sí? O sea, siempre Vitex la consideramos como esa solución SaaS, un software as a service, o sea, todo lo que es la parte de software que por ejemplo, que nos permite operar la tienda, lo que es el admin, las aplicaciones. Ahí hago un comentario sobre lo que es la customización de herramientas, ¿no? Hoy, por ejemplo, Vitex nos permite utilizar otras herramientas, pero en las cuales tienen que estar como una aplicación dentro de Vitex, ¿sí? Como para poder utilizarla, ¿sí? Entonces, por más tengo que tener una integración. En el mundo headless, directamente con las API puedo utilizar esas herramientas y puedo construirlas yo. No necesito que, por ejemplo, Vitex me apruebe esa aplicación para poder utilizarla. Entonces, no tengo una dependencia, por eso hablamos de una mayor libertad. Lo mismo en la parte de software, sí que vamos a ver lo que hoy denominamos el Site Editor, ¿sí? Que es ese módulo que nos permite ver el front dentro del backend y hacer modificaciones, ¿sí? Todo lo que es Platform as a Service, que ahí sí es cuando nosotros como agencias empezamos a codear, ¿sí? Y todo lo que es la data, ¿sí? Data DAS, que es Data as a Service, el hecho de el famoso Master Data de Vitex, en el cual puedo generar entidades, lógicas de negocio, restricciones y muchísimas cuestiones más. Pero bueno, por el otro lado, Vitex en simultáneo es un headless commerce, en el cual tengo todo el core de las APIs de Vitex, o sea, puedo integrar a través de esas APIs distintos módulos. Por ejemplo, es muy normal que las agencias que son consideradas full commerce utilicen parte de lo que es Vitex. ¿Por qué? Porque tienen sus propios OMS, tienen sus propios desarrollos y demás, pero bueno, empiezan a integrar a Vitex súper sin tener la necesidad de entrar al backend de Vitex, por ejemplo, para operarlo. Hay algunos módulos que son más complejos o algunos módulos que son más neurálgicos, que son más transversales a otros módulos. Pero bueno, empezamos a hacer ese corazón, ese core de Vitex, ¿sí? En el cual podemos construir sobre esas APIs. O sea, Vitex nos brinda el servicio, entonces con esas APIs nosotros podemos integrar, generar esa data API layer, esa capa de APIs, que podemos utilizar un front distinto, un touchpoint distinto, ¿sí? Y justamente es una cuestión de escala. Entonces, hoy montones de tecnologías tienen lo que es sus capacidades headless, pero bueno, nosotros hoy como una de las agencias expertas en lo que es Vitex, empezamos a tener casos y cada vez más grandes, porque por las necesidades del cliente, como le decía, perfecto, iniciamos con un Vitex SaaS, pero la necesidad del negocio ya me quita que me limita estar dentro de este negocio tradicional. Entonces apuntamos a la integración. ¿Y qué casos podríamos tener, Pablo, por ejemplo, a nivel comparación, ¿no? De que hemos hecho una tienda en lo que se denomina Fastor, que es la nueva versión headless de Vitex, y una tienda en IO, ¿sí? ¿Por qué sucede esto, Pablo? Ahí contanos por qué tengo
un tiempo de carga mucho mayor frente a una tienda en IO, frente a una tienda en Fastor. Exatamente. Bueníssimo, Ravi. Acá, querendo ou não, quando nós temos lá uma comparação com a tienda com Fastop, para que todos tenham bastante claro, Fastop é uma versão nova de Bitex que está em beta agora, que querendo ou não, trabalha com a arquitetura headless. Então, todas as consultas que Fastop tem via para Bitex é via API. Então, trabalha 100% com o conceito headless, pero querendo ou não, ele Fastop é um framework para acelerar o desenvolvimento. Então, querendo ou não, hoje, se eu tenho que fazer um projeto 100% headless em Bitex, tenho todo o tempo de trabalho, de fazer as consultas, fazer as APIs, e Fastop temos tudo listo. Mais do que nada, é só para que todos tenham bastante claro. E porque a performance de Fastop é muito melhor quando hacemos na comparação com Bitexile. Acá, querendo ou não, eu tenho tecnologias mais novas em Fastop, então trabalhamos com o Next.js, trabalhamos com tecnologias que, querendo ou não, empezaram para ter um projeto mais rápido, sem uma tienda ou sem um blog. Então, é o primeiro ponto. E ele front-end de la tienda. Eu tenho 100% ele controle de tudo que estou fazendo lá consulta. Então, o que passa, por exemplo, com Bitexile, que eu tenho, por exemplo, um par de features de Bitex, que querendo ou não, em algum momento, eu não estou fazendo lá a utilização. Então, em Fastop, eu só tenho o que necessito, o que necessito para ser a visualização de minha página. Então, se eu não tenho, por exemplo, na newsletter, por exemplo, eu necessito fazer a consulta em API de newsletter, então vocês têm um tempo de carga um pouquinho melhor. E ele que passa que ele conceito headless, temos lá a tienda lista antes do usuário fazer a primeira navegação, que é um ponto bastante clave. Quando hacemos a comparação em arquitetura tradicional, ele cliente tinha que fazer a navegação e lá tienda empieza a ser as consultas. Em headless, eu tenho lá tienda entre comillas lista, e quando ele cliente haga lá a navegação em minha tienda, já está lista. Não, eu não tenho que fazer uma nova consulta, então vocês têm um pouquinho de redução da carga de servidor. Então, fazendo todos os pontos de tecnologia, de como a tecnologia headless trabalha, fazendo uma comparação com IO. Acá estamos fazendo uma comparação com IO, pero se eu tenho, por exemplo, outra tecnologia que não seja Bitex, por exemplo, passa o mesmo, porque querendo ou não, ele conceito de headless é muito mais otimizado. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, creo que ahí sí ya nos metemos un poco más técnicos, ¿sí? O sea, y ahí hablando de servidores y demás, las latencias son mucho menores porque tengo un caché totalmente distinto. O sea, la página se descarga mucho más rápida y la navegación, al fin y al cabo, es más rápida. O la percepción también, la percepción del usuario, ¿por qué? Porque ya está precargada, ¿sí? Y no hace consultas por lo que son bloques de descarga, ¿sí? O sea, puedo cargar, por ejemplo, en Vitex, en lo que se conoce comúnmente como IO, o sea, tengo cargada la estructura, tengo por ahí cargada y llamo después la imagen. Pero bueno, en este caso, en el caso de Fastor, por ahí tengo todo cargado, ¿sí? Entonces, conceptualmente, la latencia es menor y por eso, o sea, hablo de que no son para todo el mundo. ¿Por qué? Porque por ahí tenés un catálogo súper amplio, por ahí tenés justamente que el add to cart o el agregarle al carrito, tenés disputa con otros servicios más, ¿sí? A nivel stocks. Entonces, no es para todo el mundo, pero bueno, sí apunta a tiendas que tienen complejidades altas, un tráfico elevado, ¿sí? Y bueno, unos requerimientos que apunten a la conversión, ¿sí? Acá, Pablo, te voy a compartir la posibilidad de compartir, que compartas la pantalla para que nos muestres el caso de Search Online, ¿sí? Contanos qué es Search Online y bueno, qué es lo que ha hecho M3 sobre Vitex en este caso. Dale, buenísimo. Vou compartilhar a pantalla. Sort Online é uma loteria em linha. Então, querendo ou não, tienes toda a transação. Estamos trabalhando com Bitex, pero querendo ou não, tienes um par de regras que no e-commerce tradicional
uma tecnologia tradicional de e-commerce, por exemplo, como Bitex, outra tecnologia que seja, não tinha todas as features que necessitamos, porque acá, por exemplo, eu puedo fazer a compra de um produto solo hasta um horário, por exemplo, hasta 6 da tarde, por exemplo. Então, tienes um par de limitação e restrição em mi front-end. Então, quando começamos a falar com issues, começamos a trabalhar com o conceito de headless, porque, querendo ou não, necessitava ter todo o controle dele fluxo de navegação. É o primeiro ponto. O segundo ponto acá também, o fluxo de compra, o carito, teria um par de customizações que necessitava fazer também. Então, para todos que conhecem Bitex, conhecem seu patrão, por exemplo, acá vou ser na navegação, por exemplo, na página de produto, o tempo de carga, por exemplo, quando eu abro a navegação, é bastante rápido. Então, por exemplo, agreguei em carito, tenho acá meu carito. E acá também teria muito teria muito como reto dele projeto a ser uma customização de meu front-end, quando eu hago, por exemplo, a comparação com a tienda Bitex Patrão. Então, acá minha página de produto é distinta de quando eu hago, por exemplo, na página de um produto em Bitex, porque, querendo ou não, acá eu não tenho a fotografia dele produto. Tenho, por exemplo, o número de la aposta que eu vou fazer. Então, toda a especificação é bastante distinta de tudo que temos com Bitex, pero o gran trabalho acá está em ele carito também, porque, querendo ou não, a compra em loteria em linha é uma compra bastante recorrente. Por exemplo, para quem lhe gusta, sempre está fazendo novas compras, pero nós outros necessitava ser muito mais customizações. Então, acá estou em ele carito, que é pouquinho ele patrão de Bitex de design, pero, por exemplo, cambiamos por um tema de BI, cambiamos lá o URL de carito e como te falei, acá está em Bitex, muita gente mira como está fazendo em Bitex uma customização em URL, e nós outros hicimos, e também a customização em tudo que é o fluxo de navegação. Acá vou agregar meu correio, vou mirar em meu telefone, só para ter ele código. Vou agregar acá meu código. E, por exemplo, todo ele caminho de fazer o login é distinto de Bitex, e a cada carito cambiamos 100% para tudo que necessitamos para o cliente. Então, acá, por exemplo, o tema de agregar ele nome, apelido, ele documento, que é a casa de documento de Brasil, temos em condições, cambiamos toda a arquitetura, cambiamos também, por exemplo, quando eu agrego ele na nueva tarjeta, então, acá tenho a minha tarjeta, pero também, por exemplo, tenho a possibilidade, vou pôr o número qualquer acá, por exemplo, vou agregar um novo carito, customizamos a página de agregar o carito. Então, por exemplo, vou pôr um número acá, tenho acá, por exemplo, meu número, tenho acá meu telefone, mas uma vez acá, para issues, tinha a necessidade de customizar. Então, por exemplo, hicimos a customização e listo. A tienda está bastante buena, e acá tenho o processo de ser a compra também. Então, como pode mirar, cambiamos todo o checkout de Bitex, cambiamos todas as URLs de Bitex também a cada checkout, porque nós necessitava ter uma melhor experiência de compra, principalmente enfocado em mobile, e cambiamos, por exemplo, todo o checkout de Bitex. E cambiamos 100% BS APIs. Então, toda a segurança que Bitex tem, por exemplo, com o tema de PCI, com todo o tema de segurança que necessitamos ter com os dados, temos acá, pero hicimos a construção via headless. Então, é um projeto bastante bueno. Estamos fazendo os últimos ajustes para pôr 100% em linha. Para todos que tenham na visão de Bitex Day, acá em Brasília, que vamos ter a hora, eu creio que junho ou julho, vamos ter uma apresentação solo dele caso, porque é um dos casos mais custos que Bitex tem hoje em sua tecnologia. Javi?
Wow, buenísimo. Vamos a compartir algunos puntos más. Creo que siendo un ex Vitex, ¿no? Uno cuando buscaba casos y, no sé, como le decía Pablo, ¿no? Está bien, es e-commerce y es transaccional una lotería en línea, pero nunca me imaginé un Vitex, ¿sí? O sea, siempre pensando en el retailer, en el producto, además, como vieron, o sea, es un servicio, una raspadita, una lotería. Logística no existe, hay un montón de cosas que están súper recontra customizadas y están adaptadas a la necesidad del negocio, ¿sí? Pero bueno, Pablo, ahí contanos, o sea, los desafíos del desarrollo Headless, ¿no? O sea, hablamos del aumento de la complejidad, pero ¿por qué? Contanos. Exatamente, porque querendo ou não, como estava te falando, por exemplo, agora quando miramos Bitex, Bitex tem seu framework que se chama Faststore, que querendo ou não, temos todas as consultas com Bitex lista e para a equipe que tienes que fazer o desenvolvimento, eu tenho na base de todas as integrações, de todo o alcance, de toda a arquitetura lista. Então, eu tenho muito mais de fazer novas features y hacer nuevas customización, pero yo tengo la base 100% lista. Pero, por ejemplo, en software online, que es un caso bastante bueno, nosotros hicimos todo que tienes, por ejemplo, en Fast Store hoy. Entonces, querendo nuestro tiempo de desarrollo fue mucho mejor, porque nosotros hicimos la construcción para todo el cliente. Entonces, necesita de un equipo más senior para hacer el desarrollo, principalmente quando miramos para hacer a construção de toda a base, que é um ponto bastante clave para o projeto. Então, eu tenho um aumento de é muito mais complexo hacer a primeira implementação. Então, a equipe necessita de uma equipe mais sênior e com muito mais conhecimento de arquitetura de software e conhecer também o back-end que está fazendo a integração. Acá, por exemplo, nós trabalhamos solo com Bitex. Então, hacer Bitex Headless, hacer Bitex Fast Store, Bitex IO ou CMS, não passa nada porque conhecemos muito a tecnologia. Então, por exemplo, nós não trabalhamos com Magento. Se necessitamos fazer um trabalho com Magento, eu necessito conhecer as APIs de Magento para poder fazer a semi-front-end. Então, tienes uma curva de aprendizagem e como te falei, uma equipe muito mais sênior. Lá, e o ponto clave também, que abre agora, o tema de curva de aprendizagem, querendo ou não, necessita conhecer mais de arquitetura de headless e mais de arquitetura de software para ser um projeto bastante bueno e com bastante segurança também. Não é um projeto sencillo para empezar, que é um ponto clave. E o último, e também quizás é um ponto de atenção bastante forte, a otimização do tempo de carga. Todos os projetos, todos os clientes que charlamos sempre, me gostaria de ter o mesmo tempo de carga que Amazon, por exemplo, que os principais retailers que têm uma boa experiência. Pero acá, a otimização do tempo de carga, ele front-end de sua tecnologia é muito importante, pero a cultura de otimização toda a equipe necessita ter, porque, por exemplo, eu puedo fazer o melhor front-end com a melhor tecnologia, com a melhor otimização, e quando a equipe de marketing empieza a agregar banner de promoção, eu tenho uma imagem muito grande que não está otimizada também, eu vou agregar uma imagem de produto e também passa o mesmo. Então, querendo ou não, a cultura da companhia tem que estar enfocada em la otimização. Então, ele front-end tinha uma grande responsabilidade por fazer uma melhor experiência, um melhor tempo de carga, pero a equipe necessita ter muito conhecimento para, querendo ou não, para que sempre quando eu hago câmbio em meu projeto, em minha tienda, tenho a ideia se vou agregar ou vou ter, por exemplo, um melhor tempo de carga por uma imagem que estou fazendo, ou querendo ou não, por uma grelha de produto que estou agregando que quizás não tinha a informação, ou também ferramentas fora de sua tecnologia. Por exemplo, acá em 2020, em Black Friday, por exemplo, tinha alguns clientes que trabalhavam com a tecnologia fora de Bitex e a tecnologia quedou indisponível em Black Friday e as tiendas que estavam com a tecnologia tiveram pequeno inconveniente de tempo de carga. Então, tienes que elegir também quais são seus sócios
para el proyecto, para que también no ponga 100% la dependencia del front-end, porque el front-end sí, como a Charlie, tienes una gran responsabilidad, pero querendo o não, a companhia necessita ter a cultura del tempo de carga, del tempo de performance de la tienda. Perfecto. Yo creo que uno de los desafíos también es la elección de tecnología, ¿no? Que me permite escalar. Sí, Por una cuestión de que, bueno, hablamos en este caso de Vitex, en el cual tenemos esa cajita de un e-commerce tradicional, pero al mismo momento tenemos la posibilidad de escalarlo a un headless, a un composable, ¿sí? En el caso de requerirlo, entonces empezás a trabajar con la necesidad que vos tengas del momento, pero sin cambiar tu core, o sea, sin cambiar, o sea, y en este caso Vitex sigue construyendo, por ejemplo, pero también, o sea, nos permite escalar, ¿sí? Muchas veces viendo licitaciones que son eternas, con cientos o miles de preguntas, ¿no? Como que le exigen a la tecnología si puede hacer esto, la tecnología te dice en el caso sí, no, o lo tengo que customizar de esta forma. Y cuando hablamos de headless es no tengo límite. Sí, potencialmente voy a utilizar más de una tecnología. Entonces, uso lo mejor de cada uno de los extremos, ¿sí? O sea, del back o de front. Entonces, me permite escalar hasta donde quiera. ¿Sí? Entonces creo que la elección de la tecnología, puedo empezar por una fase uno, un producto mínimo viable, una tienda rápida en Vitex, sí, estamos hablando de esa cajita, pero al mismo momento ya crecí tanto que, bueno, necesito escalar y podemos hacerlo en este caso con Vitex. Algo que sí, bueno, una pequeña encuesta que hicimos desde el lado de M3, ¿sí? Hay 57% de los líderes de IT, de comercio electrónico, encuestados nos dijeron que su actual plataforma de comercio electrónico durará no más de 12 meses. Es un corto plazo para lo que se denomina un replatforming, ¿sí? O sea, usualmente son periodos de 3 a 5 años. Y bueno, estamos pensando en que por ahí muchas de las que iniciaron en la pandemia, ¿sí? O sea, ya llegaron a ese punto de necesito escalar porque por ahí mi tecnología no me acompaña. Pero bueno, en el caso de Vitex, ¿alguna recomendación, Pablo, que tengas que hacer ante esta declaración? Dale, buenísimo, buenísimo. Quando falamos, por exemplo, acá é uma encuesta bastante dura, é bastante forte o tema de migrações de tecnologia por um par de cenários. Querendo ou não, tienes muitos projetos que tienes uma boa tecnologia, pero não estás com a melhor construção, então, querendo ou não, tienes impacto bastante grande, pero quando miramos, por exemplo, com Bitex, nós estamos trabalhando com Bitex desde 2015 e temos clientes com muitos tamanhos distintos, clientes muito pequenos, empezando seu e-commerce agora, pero com Bitex, pero tiendas, por exemplo, como Carrefour, que tienes par de acesso com muita customização. Querendo ou não, quando miramos para uma tecnologia que está evolucionando bastante forte, como Bitex, eu viu que o único que pode passar acá é cambiar seu front-end para melhorar tudo que necessita ser, como charlamos, por exemplo, no caso de sorte online, la tienda de Carrefour, por exemplo, também está ele conceito de headless, la tienda de grocery, porque querendo ou não, empresa necessitar a customizar, necessita hacer mais customizações de front, mais integração, pero haga a separação e tienes o melhor de sua tecnologia, que é o ponto clave. Quando miramos, por exemplo, na arquitetura headless, e el cenário de Bitex, temos todas as seguridades de Bitex, temos toda a omnicanalidade de Bitex, todos os temas de pago, envio de Bitex, marketplace 100% nativo, e me gostaria, por exemplo, só querendo ou não cambiar meu front por algum cenário que eu tenho e é 100% possível de fazer. E nossos clientes, por exemplo, em Bitex, temos 9 anos a hora de companhia, pero os clientes que empezaram com nós continuaram com nós, pero evolucionando. Como, por exemplo, Bitex também está sempre evolucionando sua tecnologia. Para todos que trabalharam, por exemplo, com Bitex desde 2015 ou antes de 2015, Bitex tinha seu CMS que chamamos de CMS Legacy, depois tivemos ele Bitex IO, agora temos ele Faststop, e agora também tienes a possibilidade de fazer headless. Então, querendo ou não, é uma tecnologia que te permite fazer muito mais customização.
Entonces, yo no tengo, por ejemplo, acá en Brasil una preocupación, por ejemplo, en Black Friday con el checkout de Bitex, porque yo sé que, por ejemplo, que vamos tener la mejor performance, la mejor tasa de conversión y la mejor disponibilidad. Entonces, lógico que tienes que siempre mirar su tecnología, cómo está la construcción, pero yo lo veo muy posible aprovechar siempre la mejor opción y lo mejor de cada tecnología. Perfecto. Bueno, con esto, si quieren, abrimos a preguntas y respuestas, un minutito, ¿sí? Les dejamos nuestros datos también como para cualquier tipo de contacto, ¿sí? Como les comentaba, vamos a colgar este webinar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, creemos que a nivel siendo que Headless es mucho a veces muy técnico, ¿sí? Intentamos bajarlo lo más posible a lo que es la diaria, ¿sí? Y bueno, a través de eso comentarles que bueno, estamos 100% abiertos a poder ayudarlos, a poder también ver si es un momento o no de migrar, porque muchas veces uno dice, buenísimo, quiero migrar ya. Son proyectos un poco más complejos, un poquito más largos, pero bueno, de vuelta, Headless no es para todo el mundo, pero ojalá que sea para todo el mundo pronto, ¿sí? Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Esperamos que les haya agradado este webinar. Y bueno, esperamos verlos prontos nuevamente en algún webinar o en algún contenido que generemos desde M3. Mi nombre es Javier Boxler y cualquier cosa estemos en contacto. Dale, buenísimo. Muchas gracias a todos. Y como Javi habló, es un tema bastante técnico. Estamos cada vez más trabajando para intentar hablar un poquito de headers. Espero no hablar mucho de la parte técnico, pero es un poquito más complejo. Muchas gracias y quedamos atentos a dudas que sean con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.